Olá, boa tarde. Está no ar mais um podcast. Hoje estou aqui com as minhas queridas colegas de trabalho, Bárbara Albuquerque, advogada, especialista em direito imobiliário, empresária e criadora de conteúdo digital. Gabriela Dias, advogada, empresária e investidora. Boa tarde, meninas. Obrigada por estar aqui. Tarde, pelo convite, muito obrigada. E também com meu querido amigo aqui, Dr. Luiz Flora. Tudo bem, Flora? Tudo bem. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Gabriela. Sejam muito bem-vindas. Em nome da equipe aqui do podcast, que é Francisco Barbosa, Cláudia Trajano, Thiago Salvador, Willy Fernandes, Lucas, Cris. Estamos recebendo vocês aqui com uma felicidade imensa para bater um papo muito bacana sobre jovem advocacia, empreendedorismo, direito imobiliário e tudo mais que vocês trouxerem para engrandecer. E um tema bem legal, né? Porque leilões, então assim, tem muitas dúvidas, né? Principalmente quem está começando na área imobiliária, não sabe como funciona leilões, é um tema muito legal, muito importante. Meninas, quais são os riscos de comprar um imóvel no leilão? Olha, eu falo que não tem risco. Não? Na verdade, assim, não dá pra falar Eu bem séria com o risco, elas. Não tem risco. Não, se você faz com assessoria, não tem risco. Por quê? Tá. Eu falo que comprar um imóvel com leilão, né, principalmente se for o judicial, ele é muito mais seguro do que comprar com uma compra e venda convencional. Sim. Porque na compra e venda convencional não é todo mundo que faz a due diligence, não é todo mundo que tem assessoria de um advogado para fazer tudo certinho. O leilão judicial, pelo contrário, ele já tem a figura do juiz. Sim. Então, você está comprando diretamente com o juiz, seu dinheiro está depositado, né, em juízo. Então, não tem o porquê você se sentir com medo. Agora, se você faz algo sem assessoria, aí o negócio já é diferente. Sim. Né? Então, tem assim, porque tem o leilão judicial e extrajudicial. Isso. Então, o mais confiável é o judicial. Não, os dois. Os dois. São confiáveis. Isso. É que o Como que é o judicial- extrajudicial, gente? Vamos diferenciar os dois, né? Como que é o extrajudicial? Então, o extrajudicial é quando a pessoa, por exemplo, compra um apartamento financiado com a Caixa Econômica Federal. Certo. E aí, dentro desse contrato de alienação fiduciária, que hoje tem a lei específica de alienação fiduciária, não consegue pagar as parcelas, né? E aí, que a Caixa faz? Hoje em dia, ela não precisa mais. Antigamente, precisava entrar no judiciário. A própria lei já dá a opção que eles podem fazer Eles já retomada, podem né? consolidar diretamente no extrajudicial com o registro de imóveis, tá? O cartório de notas emite ali uma consolidação e eles fazem o processo todo de forma extrajudicial. Então, eles já enviam para o leiloeiro, já fazem o leilão, o edital, tudo direitinho de forma extrajudicial, sem precisar ingressar no judiciário. Que é uma coisa que eu vou fazer uma crítica assim, à lei. Eu acho que dá um poder muito grande ao banco. E, assim, em alguns casos, assim, que às vezes o consumidor quer discutir, não sei se você vê isso, Flora, mas assim, eu trabalhei no PROCON, né? Fui estagiária do PROCON, depois sempre militei em relações de consumo. Em algumas situações é muito difícil reverter, às vezes tem até... Então, algumas situações eu acho que é um pouco injusto para o consumidor. A gente que... dependendo do lado que você está. Mas eu ia falar... Cada um tá puxando... mas assim... Mas sabe o que eu acho, gente? Eu acho que a lei do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, é uma lei maravilhosa. Eu participo a cada 2 anos de um congresso internacional, acontece aqui no Brasil, da Brasicom, e vai juristas do mundo todo. O que eles falam? Que a legislação consumerista do Brasil, ela é de primeiro mundo, mas a aplicabilidade é de terceiro mundo. Então, muitas vezes, o consumidor, lógico, tem aquele consumidor realmente que age de má fé, que não está nem aí, mas tem situações que a pessoa passa uma dificuldade, quer reverter e acaba sendo muito duro para o consumidor. Então, acho que o banco tem um poder muito grande e é ruim, que eu já tive em situações assim que a pessoa queria recuperar, mas assim, o poder que o banco tem é muito grande. Então, assim, eu acho que essa lei, ela enfraqueceu um pouco o Código de Defesa do Consumidor. Então, foi uma luta tão grande você conseguir aprovar o CDC e depois vem essas leis esparsas, que a gente sabe também que no Brasil existem os lobbies da construtora, dos bancos. Eu sou também jornalista, então eu falo a verdade, tá? A gente sabe. Então, é uma lei, a nossa lei do consumidor, o CDC, é maravilhosa. E ela enfraqueceu com essas leis, né, esparsas, que dá muito poder ao banco. Em algumas situações, acho legal, porque você agiliza e tal. Mas em umas situações prejudica muito o consumidor. É que nesse caso tiveram até mudanças recentemente na lei,
para pensar na segurança jurídica do arrematante. Por quê? O que se entende? Que o arrematante ele é terceiro de boa-fé. Ele não pode ser prejudicado. Sim, então, sim. numa relação, né, que tem ali o banco e o credor, no caso, quem está perdendo o imóvel, o devedor, perdão, que está perdendo o imóvel, é uma relação entre os dois, Sim. né? O arrematante, ele está ali, não tem relação nenhuma, ele está ali para zerar uma dívida. E não tem culpa, né, que está arrematando Isso. o Então, imóvel. pensando em ter uma Sim. segurança jurídica melhor para o arrematante, para que as pessoas possam participar dos leilões, acabou indo para esse lado, como Sim, você trouxe. é porque às vezes o consumidor quer discutir juros, né, abusividade, Isso. aí nesses casos às vezes não dá tempo, aí acontece tudo muito rápido, então nesses casos, que sim, realmente tem que proteger, qualquer um de nós de repente pode comprar um imóvel no leilão, tem que proteger mesmo o arrematante, que é um terceiro interessado e que não tem culpa. E para não ficar essa questão jurídica lá devendo, aí não é de ninguém, né, porque fica naquele limbo. Tem que, mas eu acho que em algumas situações, quando o consumidor quer discutir, né, às vezes a gente sabe que o financiamento é muito alto, juros abusivos, Fazer revisão tabela contratual. price. Eu, por exemplo, ações revisionais, tem que fazer uma perícia para entrar. E realmente, no cálculo, você consegue demonstrar a abusividade. Né? Mas tá certo, tem que proteger o arrematante, mas eu olho muito a questão também do consumidor. Mas eu posso Quando ser é polêmica? inadimplente. Posso ser polêmica? Pode. Eu adoro ser polêmica. Então, já que é para criar Eu polêmica, já polemizei quando eu falei aí. já que é A para dona aqui já me olhou assim, nossa, já tá falando. Pera lá que eu tô defendendo meus clientes. Já que é para criar polêmica, eu vou sair um pouquinho do nosso juridiquês, que é a Perfeito. nossa área de nós quatro aqui, do Francisco, de outras pessoas que estão aqui também no podcast. Vou lá pro factual. Tá. A pessoa viu lá uma oportunidade, a Caixa retomou, estou usando a Caixa, mas pode ser outro banco, né? Sim. Retomou. E aí a pessoa viu um bom negócio, foi lá e arrematou. O devedor está morando no imóvel. É uma pergunta, eu não sou da área, mas aí me pergunta, tá bom, eu comprei. E se o cara, ou a mulher, ou a família falar, não saio daqui, não saio Mas sai. daqui, ninguém me tira. Emissão na posse. Emissão na É. posse. Só que assim, Isso. pelo menos a Gabi e eu costumamos trabalhar de uma forma que um acordo é sempre a melhor opção, é sempre a melhor forma de resolver a situação. Então, antes de ir lá no judiciário, entrar com uma ação de emissão na posse, tirar o cara com o oficial de justiça, com a polícia e tudo mais, vamos ligar pra ele, vamos conversar com esse cara, ver o prazo. que tá acontecendo na Sim, vida dele, porque sim. quem arremata o imóvel também não sabe o Sim. que tá acontecendo na vida Sim. do devedor, Sim, né? sim, sim. Então, ó, vamos fazer um acordo, a gente espera X dias, a gente Sim. paga a mudança, sempre tem ali sim, sim. uma possibilidade. Agora, Sim. se realmente não tem jeito, porque também acontece, não Sim. vou sair, o imóvel é meu, nananana, aí a última opção Sim. é a ação de Ação Não, emissão sim, na porque nós posse. somos seres humanos, né? Então a gente, Sim. eu sou muito humana. Eu também. Então é legal vocês terem essa, Exato. mesmo estando pelo lado de repente, né, da outra parte da financiadora, e tal, é importante ter esse olhar humano, porque nós somos seres humanos. Nem sempre a pessoa está devendo porque ela quer dever. Sim, às vezes A acontece vida, alguma as coisa. dificuldades. Eu acho legal Isso, esse olhar de exatamente. vocês, humano, é muito bacana. E assim, pro arrematante também é interessante um acordo, porque ele gasta muito menos em Sim. um acordo Sim. do que entrar com uma Sim. ação de emissão na posse. Ele pode ter o imóvel em menos tempo do que numa ação de emissão na posse. Então, não é sempre que o juiz determina um prazo curto de 30 dias para sair. A gente está com uma arrematação que o juiz determinou 60 dias úteis para o cara sair do apartamento. A média é 30, 60 60, dias. 60 E a dias? ação? A gente Mas fala assim, do... é um processo, tipo, só para verificar que é um processo que eles já estão tentando um acordo há 6 meses. Então, esses mais 60 dias... São mais que- Muito 2 tempo. meses. Exatamente. Agora, vamos colocar o seguinte. O nosso judiciário é conhecido como um judiciário grande e lento. No caso de ir para ação, como é que está hoje o trâmite? É porque pede liminarmente, né? Então, E a logo já concessão sai. a concessão Sim, de liminar... porque a própria lei estabelece que vai ser concedido via liminar. E aí depois se discute, né, se tinha direito, mas no caso tem direito, porque o arrematante acaba sendo proprietário, ele tem direito de ter a posse do imóvel. Então, liminarmente já sai, aí o que fica é essa questão de, às vezes, tem juiz que dá 30 dias, mas a maioria dá 60 dias. E tem muita diferença de um estado para o outro? Por exemplo, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça Tem. de Minas... De cidade, de comarca para De comarca, comarca já pra tem comarca já tem diferença. diferença. Em São Paulo está bem então. complicada a arrematação, porque os entendimentos mudam muito. Então, por exemplo, um leilão judicial. A gente discute ali, né, a questão da aquisição originária, porque entende-se
Porque o arrematante não tem contato nenhum com o antigo proprietário, né? Quem está perdendo imóvel. Então, entende-se que é uma questão originária. Que aí zeraria qualquer tributo, é isso? Não a questão do tributo. Depende, do tributo depende muito. Não a questão do tributo. A questão, assim, questão de gravames, questão de, às vezes, condomínio. Todas essas questões tributárias e de outros tipos de dívidas. Mas, para ser mais célere, né? Então, se você pensa numa questão originária, você não precisa pensar na questão de condomínio, porque o condomínio não vai ser do arrematante, você não precisa pensar na questão do tributo, os gravames já vão ser baixados. Então, se eu arrematar imóvel no leilão e tiver dívida de IPTU, condomínio, por exemplo, isso zera ou eu tenho que dar conta disso? Depende, né? Então, essa dúvida... Depende, né? É isso que é legal, gente. Depende. Então, cuidado. No direito, tudo depende. Vamos lá. Sendo advogada raiz, depende. O direito não é uma ciência exata. O leilão... Eu adorei o tema, gente, porque quando envolve direito do consumidor, imobiliário, eu adorei. Eu sei que eu estava despreparada para falar desse podcast. A gente costuma dizer que o leilão é um jogo e as regras do jogo estão no edital. Então, todas as regrinhas que vão conduzir aquele leilão, tá tudo no edital. Então, pessoal... Se vai ter dívida subrogada, se é leilão de direito, se não é... Tá tudo no edital. A questão é saber ler o edital e identificar essas regrinhas. Porque, por exemplo, uma pessoa que não tem conhecimento técnico na área, deixa passar muitas coisas que são importantes. Sim. E aí a pessoa que arremata acaba arrematando, na verdade, um problemão, assim, sabe? Com valores muito exorbitantes que ela não tinha feito ali. Ela achou um negoção que vira um problemão, né? Exatamente. Então, doutora Bárbara, né? Doutora Bárbara, então, a dica, gente, ler o edital. Normalmente, quem faz isso, quem arremata imóvel em leilão, normalmente já é acostumado, Bárbara, tem um advogado que orienta, A dica da Bárbara não é ler. Levar para algum especialista ler para ser bem orientado. Se não tem experiência, por favor. Até verdade, tem pessoas que querem arrematar por conta, falam assim, um leilão extrajudicial, eu não preciso de advogado porque é extrajudicial. Mas às vezes tem um processo correndo, que nem aquela questão de tentar reverter, né? Sim. Então, se tem um processo ali e tiver uma liminar suspendendo aquele leilão, você pode arrematar uma coisa que não era para você ter sido arrematado. Quando é extinção de condomínio, briga, tipo, ex-marido, brigando e tal, nesse caso, eles também têm preferência, eu sei que eles têm preferência na arrematação, né? Eles podem, né, como... É um leilão judicial, as mesmas regras. Isso, nada muda. Ali a questão que também vai ter uma briga, e é muito triste quando acontece, já participei de leilão assim. Eu tô no caso assim, bem complicado. É bem complicado, porque assim, a pessoa às vezes tem oportunidade de vender pelo valor do mercado, mas por ego, por brigas, relação, assim, não vendem. E vai para um valor muito baixo. E aí o juiz 50%. Que vai estipular, e até 50% de desconto. Muito pouco. Mas a pessoa que está em condomínio tem a preferência. E como é que está o mercado hoje do leilão? Tá ativo? Tá bombando, muito grande? Bombando. Eu falo às vezes, será que é porque eu vivo essa bolha do leilão? Eu só vejo isso. Não, por exemplo, a primeira vez que eu atuei numa situação dessa, né, que estou atuando, tipo, não né? Tem um site, põe tudo no site, não é isso? O leiloeiro põe no site. Como que funciona? Então, explica para o pessoal. Depende muito do leiloeiro. Tudo depende, tá vendo? Eu achei que... Porque, assim, não existe uma regra específica do que o leiloeiro tem que colocar ali no site. Então, por exemplo, tem leiloeiro que coloca a quantidade de praças com os horários e as datas. Tem leiloeiro que coloca uma série de documentos. Tem leiloeiro que só coloca o edital. Então, isso vai depender muito do profissional que está trabalhando ali. Mas, geralmente, no site tem as informações, características do imóvel, a data do leilão, o edital e algumas vezes você vai achar ali matrícula, avaliação e tudo mais. Mas, assim, depende muito. A maioria coloca, tá? Pelo menos os grandes, assim, a gente encontra. Agora, dependendo aí... Não Agora eu vou mudar um pouquinho do rumo. Vocês são duas jovens profissionais bem-sucedidas. O que fez... Não pergunta a idade, mas são novas. Não, são jovens. O que fez vocês irem para a advocacia extrajudicial de leilão e setor imobiliário? O que motivou vocês a isso? Você começa ou eu começo? Eu começo, mas tá bom. Bom, eu trabalho com o direito imobiliário desde que eu tinha 18 anos. Então, antes de me formar, antes de saber o que eu queria da vida, eu caí de paraquedas na área. Trabalhei 10 anos numa imobiliária de administração de condomínios. E, especificamente, eu trabalhava na área de compra e venda. Então, eu gostava muito do comercial e tinha acesso amplo à área jurídica, porque eu que fazia o acompanhamento, enfim. O corretor colocava o cliente na minha mesa e acabou. Eu resolvia tudo.
Então eu tive essa facilidade. Mas a comissão era dele. Com certeza. Não sei se eles me levavam um presentinho, mas é um bombonzinho pra perto consolar. da comissão deles. E aí Não era nada. Então, assim, eu tive a visão desde sempre, desde o meu início de carreira profissional, de que o direito imobiliário, que a área imobiliária em si, né, o mercado, era muito bom. Então, ele trazia rendimentos bons, ele era uma área agradável. Tentei fugir disso durante a vida, então, vamos lá. Não, quero fazer outra coisa. Cheguei a fazer biomedicina, totalmente Bem diferente. E voltei para a área, não teve jeito, e aqui estou até então. Legal. É bom que você já tinha essa experiência, né? Do imobiliário. Então pra ajudou mim, muito, né? E assim, eu gosto de ser advogada que não fica só trabalhando juridiquês. Sim, Sim. sim. A legislação. Eu gosto do tete-a-tete, do legal, contato com o cliente, de ir pra legal. cima, de brigar. Sabe? Me dá até... Traduzir o juridiquês Sim. para o que aquela pessoa Isso, precisa, exatamente. né? Porque, na verdade, o imóvel é um sonho. Concorda? isso, Um a gente imóvel trabalha é um com sonho, é uma sonhos. construção. E eu não sou corretor, mas a gente vê a linguagem do corretor. Eu não estou vendendo um imóvel, eu estou vendendo um sonho de Exato. vida. Eu falo que a gente trabalha com o órgão mais delicado do corpo Sim. humano, que é o bolso. E no Brasil, gente, todo mundo tem um sonho da casa própria. Por isso que eu comecei defendendo o consumidor. Porque o sonho do brasileiro, né? Você vê, né? Nas campanhas presidenciais, sempre fala, né, da Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, não importa. Então, as pessoas, é o sonho do brasileiro ter sua casa própria. Quantas pessoas, né? Então, assim, é uma coisa muito legal que vocês trabalham e tem que ter esse olhar humano quando você vai, né, chegar nesses, finalmente, de um leilão, que você trabalha com o sonho das pessoas. E no Porque Brasil... Nós ouvimos metade da sociedade, mas ela não sabemos, porque ela foi por direito, É verdade. por direito de leilão, de verdade. imobiliário. Olha, comigo foi muito diferente. Eu nunca imaginei atuar no direito imobiliário. Porque a gente não tem direito imobiliário na faculdade. É. Então, a gente entra na faculdade e vê aquelas matérias. Eu imaginei que eu ia para o tributário. Porque o meu último estágio foi em tributário. Eu prestei a prova da ordem em tributário, eu tinha certeza absoluta. Todo mundo fala, é tributarista, vai ganhar muito dinheiro. E eu né? queria o ramo que me desse dinheiro, né? Sendo bem sincera, falei, pô, o tributário vai me dar dinheiro. Mas, logo depois que eu me formei, eu não estava estagiando, não estava em nenhum lugar, eu falei, preciso trabalhar por conta. E conseguir casos tributários, principalmente os tributários com muito dinheiro... Ainda mais no sexto ano, que é aquele que você Que é o sai, mais né? difícil. Para mim foi muito complicado. E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa para conseguir ingressar no mercado de trabalho ou para conseguir clientes. Sim. E fui fazer cursos na época, procurando algum ramo, né, específico. Então, eu fiz cursos gratuitos e pagos e me deparei com direito imobiliário. E aí, logo após, fiz uma pós-graduação, caí numa incorporadora. Na incorporadora, eu conheci uma advogada que estava saindo para atuar em leilão. Eu falei, nossa, leilão? Interessante. Do imobiliário, você nem imaginava no leilão ainda. Você estava no imobiliário sem pensar em leilão. Não. E aí, quando essa advogada me falou, eu falei, nossa, interessante, nunca ouvi falar. Aí, fui na internet, né? Comecei a busquei. Fiz uns cursos que não gostei. Fiz um que foi o que eu me achei e falei, agora faz sentido. E aí, daí pra frente, me apaixonei. Eu adoro falar sobre leilão. Então vocês, além de advogadas, vocês são leiloeiras também, é isso? Não. A gente Eu faz ia- advogadas que prestam assessoria. Para os Isso. leiloeiros, é isso? Não, a gente pra- presta Para os arrematantes. Ou para os arrematantes. arrematantes ou para os devedores, mas assim, preferencialmente para os arrematantes, porque é muito difícil reverter a situação de um devedor. É só se pegar ali uma coisa bem pontual, não foi notificado, mas geralmente Sim. eles são Isso que eu ia notificados. perguntar, doutora Bárbara, o que reverte, o que anula um leilão? Então tem algumas regrinhas. Eu ia falar, depende. Tem algumas regrinhas que, por exemplo, os bancos precisam observar nos extrajudiciais, porque se deu, o leilão cai. Então, por exemplo, o devedor ele precisa ser notificado para pagar aquela dívida, né? Para purgar aquela mora. E tem o prazo de purgação da mora no extrajudicial, notificação do próprio banco. Caso ele não purgue essa mora, aí vai para o registro, né? Para o cartório. O cartório vai fazer uma notificação. E se ele não receber algumas dessas notificações, se não tiver comprovação de que ele recebeu, aí esquece, o leilão pode ser Então tem que cumprir cancelado. certinho as regras. Tem que cumprir as regrinhas certinhas. Aí no judicial também é diferente, né? No judicial tem todo um trâmite que é feito, então tem a questão se é de condomínio. Dependendo da dívida, pode ser questões penais também, trabalhistas, tributárias. Trabalhista tem bastante, inclusive. Massa falida.
tem todas as questões que também têm que ser analisadas, né? Se o credor hipotecário foi intimado, se teve a penhora tudo certinho na matrícula do imóvel. São várias questões que têm que ser analisadas bem específicas. Vocês, assim, como advogadas, já acompanharam alguém, assim, algum cliente para ter que chegar com um caminhão e tirar alguém? Já chegaram? É muito triste. É muito triste essa situação. Vocês já chegaram a essa? É muito já triste. presenciaram uma situação dessa? Já presenciei no interior, principalmente tem bastante, porque lá o pessoal, assim, dependendo da cidade, tá? Não vou generalizar, mas o pessoal é um pouco mais ríspido, né? Eles têm uma certa dificuldade de aceitar as coisas, acham que não vai acontecer, que é tudo, sabe? Sim. Então aí chega nesse ponto, é muito ruim, porque a maioria das pessoas às vezes é senhora, às vezes é senhora, Sim. Bárbara, você família. falou do interior, eu achei interessante. É imóvel urbano ou também tem rural? Tem rural. Tem rural também, tem bastante? Tem rural. Aí o cara passou a vida inteira, às vezes, com a produção dele, com uma série de coisas. Quando a Cris toca nesse assunto, eu fico pensando, né? Às vezes a família inteira passou ali, aí por algum motivo fez alguma coisa no banco, hipotecou, uma série de coisas. E aí, de repente, todo aquele trabalho, quer dizer, o sonho não é só o imóvel, é tudo que ele produziu, né? Sim. Sim. E aí ele perde. E deve ser uma coisa assim que mexe com o emocional. Sim, Com sim. certeza. Às vezes famílias, né? Inventário, tem muito imóvel de inventário também que acaba caindo no leilão. E aí você vê, a pessoa morou a vida inteira, a família criou todos os filhos, criou, sabe? Então, assim, Sentimento, é uma né? coisa bem... É complicado. Tem que separar, né? Tem que Sim, separar a pessoa do trabalho, porque às vezes, para quem não tem estômago, como a gente diz, não vai pra frente. Tem que ser frio, né? Porque que a ser lei, racional. é legalidade, não é vocês, racional. não é a questão pessoal, vocês querem, né, tá ali, é a lei, tem que cumprir, é a legalidade, né? É Mas que é isso. triste você chegar nesse ponto, a pessoa É, porque assim, na verdade, tirar eu a pessoa com caminhão, pagar poderia ter um sido resolvido de depositário. uma forma menos cruel, Sim. assim, menos invasiva, sabe? Se a Sim. pessoa tivesse aceitado conversar, se tivesse Sim. feito. E assim, tem muita gente que faz o acordo exatamente para não passar essa Para não vergonha. ter essa Sim, exposição, sim. né? É porque às vezes Exposição, conhece é. os vizinhos, tá ali há Sim. muito tempo, não quer passar por isso. Sim. Mas tem uns que não. Tem uns que Quando falam, não vou vocês sair de jeito responderam, nenhum. o mercado está bombando. Quer dizer que tem muita inadimplência? Tem. Muito. Tem, bastante. Tem. De quanto tempo para cá? Olha, não sei exatamente te dizer de quanto tempo para cá, mas os leilões vêm ganhando mais visibilidade não só por causa dos inadimplentes, porque eles sempre existiram, na Sim. verdade. Mas eu acho que é mais pelo marketing que está acontecendo. Então, tem muita gente vendendo muita coisa. Tem muito mentor, muito coach, muita gente, assim, vendendo e conquistando a galera para entrar nos leilões como investimento que dá um lucro absurdo. E dá, Você nunca vai dá conseguir... mesmo esse lucro absurdo. Não é Olha, absurdo, mas é mais do que qualquer outro investimento eu do falo mercado. que ali em um ano você consegue uns 20, 30%. Se você, é uma coisa Tá. segura, como eu disse no começo, né? É um investimento seguro. Então, se você hoje deixa esse dinheiro rendendo no CDB, que é um investimento seguro, você consegue o quê? 10% ao ano. Então, acaba compensando, Mas aí sim. também não entra naquela questão da liquidez, porque, por exemplo, você tem um investimento em imóveis, mas a liquidez, o mercado está para liquidez de compra e venda do imóvel? Eu acredito que sim. É que Aqui em eu São sou Paulo, suspeita. você não Eu sou vê suspeita. o tanto de prédio que está Sim. crescendo. É isso que eu aí. ia falar. Onde É você vai é muito. muita construção. É. E também existe uma outra questão, que existe uma falsa facilidade no Eu financiamento. ia falar isso agora. Então, vende aquela facilidade, é fácil financiar, você dá só exemplo, R$1.000 de entrada, financia, fundo de Sim. garantia, tal. Depois, quando a pessoa assina o contrato, aí começa, aí é uma cláusula que cobra não sei o quê. Posso que dar um co- exemplo? É muito complicado. Claro. É muito comum, a pessoa vai, compra o sonho do apartamento, da propriedade, assina o contrato com a construtora sem entender absolutamente Sim. nada do que está escrito. Aí o imóvel nem foi entregue, ela nem pegou as chaves ainda, mas ela já tem que pagar condomínio. Sim. Que já Não teve tá- ali. ela nem sabe que não Já me É. consultaram precisa. sobre uma questão Exatamente. dessa. E tem mesmo, porque está escrito no contrato que a partir do momento que o imóvel é entregue, que tem ali a assembleia de implantação, ele já precisa pagar Aí o que eu condomínio. falo, aí que entra Não o pode Poder se do colocar Consumidor. isso como cláusula leonina? Não cabe como tem abusiva? muitos... É que, na verdade, a oferta vincula, né? É. Então, Sim. assim, aí a gente aí tem como usar o instrumento do Código do Consumidor, que é a oferta, a publicidade. Então, muitas vezes Sim. faz uma oferta, uma Mas tem publicidade. muita jurisprudência que bate isso e segue em frente, sabe? Porque, teoricamente, ali considera-se que você entendeu os termos do que você Sim. está assinando e você... É que, na verdade, isso é um absurdo, gente. Vamos falar a verdade. Mas Porque existe! nem nós, advogadas, ou qualquer pessoa do direito, gente, você vai financiar alguma coisa, vamos falar a verdade, doutor. Você vai Nua e ler aqueles crua. contratos, ninguém entende nada.
Se você for ler, quem tá te vendo nem tem paciência. 10 páginas de contrato. 10 páginas. Uns termos que nem quem fez direito 5 anos ele não entende. Você tem que pegar um dicionário. Então, quem lê na prática, gente? Então, na verdade, quando me perguntam, eu falo assim, é o seguinte, você contrata, depois discute contrato. É isso. Uma ação revisional, porque essa é a realidade. Mas aí que ninguém entende nada. Adesão, né? Mas aí, não pode mudar nada. Sabe o que acontece? A realidade da maioria das pessoas que compram esse sonho não tem dinheiro para entrar com Sim, uma ação revisional. É verdade. Então você acaba aceitando aquilo. É. Então, por exemplo, a pessoa já entra no imóvel devendo. Devendo. Às vezes ela nem sabe que tem a cobrança de condomínio. Entra no apartamento, vai ter que começar uma reforma e chega lá, boleto de cobrança que ela tá devendo 3, 4 meses de verdade. Não vai pra leilão. É verdade. Sabe, tem tudo isso. E isso não é explicado na hora que Sim. ele tá na mesa pra fazer a compra. É só não, é um sonho perfeito, é maravilhoso, vai dar tudo tem certo. taxa de escritura agora, taxa de interveniência, taxa de tudo. Já que a Cris está TBI, falando que é um tem absurdo, registro, sabe? agora eu vou fazer o papel bem do consumidor, mesmo da pessoa que está Isso. revoltada. É assim, isso daí é malandragem da incorporadora ou daquela que faz a transação imobiliária? Da onde vem essa sanha arrecadatória, vamos dizer assim? O governo tem, né, com impostos. Mas assim, eu já vou colocar tudo isso aqui e vou obrigar as pessoas. Parte geralmente da incorporadora? É, geralmente da incorporadora. Porque, por exemplo, o corretor de imóveis que está ali fazendo o papel dele pela incorporadora, geralmente o cara ganha bem menos do que os corretores que estão no mercado. Vamos falar a real, já que é pra falar a real. Vamos falar a verdade. Às vezes o cara nem tirou o Cresce ainda, a verdade. construtora Nossa, paga tem o de Cresce, monte ele tá isso. trabalhando como corretor ali, porque precisa Sim. ganhar o pão dele. E às vezes a pessoa não tem o menor conhecimento, não fez ainda nem o curso de intermediação imobiliária, que já Sim. é um curso básico, bem básico, vamos Sim. combinar, e tá ali só pra ganhar o dele. Então a intenção dele é vender. Sabe? Sim. Às vezes quem tá do outro lado também não sabe. É verdade. Ou às vezes tem um pequeno conhecimento, ou mesmo tá mais tempo, sabe? Mas ele não vai falar, não compra. Ó, tá vendo essa cláusula aqui, ó? Presta atenção nela. Sim. Não, e é vai. legal as doutoras serem sinceras, igual a gente assim, como eu, sincera. Não, por quê? Porque hora ela vai estar de um lado, hora de outro. Sim. E na prática existe muita abusividade, a gente sabe que existe. Sim, e é aquilo que eu falei, é contrato de adesão, não adianta se Sim, discutir. não adianta. Nem que você queira, não tem como. E eles aproveitam da situação, né? Você tá vendendo um Sim. sonho, a pessoa tá lá Sim. comprando o sonho da casa própria. Sim. Então eles aproveitam da situação. Sim. Doutoras, e no leilão, voltando pro leilão, consegue leiloar a 50% e até menos, ou porque tem o negócio do preço vil. É. Qual que até é permitido, assim, que o juiz permite para vender, para não cair no preço vil? No leilão judicial é até 50%. No TRT você vê até 60% de desconto. O TRT é diferente, né? Porque não tem o CPC. E o preço vil, ele tá no CPC. No trabalhista, então é mais Isso. vantajoso. Então, ó, pessoal, fica esperto. Mas assim, aí cabe discussão também, tá. Porque a outra parte vai falar da questão Vai do discutir preço vil. judicialmente. E a questão do leilão extrajudicial também é diferente o desconto. Por quê? A lei diz que na primeira praça vai pelo valor de avaliação e na segunda praça vai pelo valor da dívida. Então, você pode encontrar aí imóveis com 70%, 80% de desconto. E você também pode encontrar imóveis que na segunda praça, que deveria estar mais barato, às vezes está muito mais alto, porque o valor da dívida ultrapassa o valor da avaliação. Então Então, isso depende. também tem que ser avaliado. Ou seja, você pode pensar que você está comprando uma coisa boa, fazendo um investimento bom, e na verdade você vai olhar no mercado, aquele imóvel está mais barato do que você pagaria no leilão. A questão da avaliação também não... Olha, eu nunca pensei por esse lado. Eu sempre pensei, não, é super vantajoso o leilão, tá vendo? Não, a questão que é assim, a avaliação, ela nem sempre condiz com o valor do mercado. Porque, por exemplo, vamos pegar um processo aí que está há 10 anos correndo e a avaliação foi feita há 10 anos atrás. E, às vezes, a pessoa ali não teve um advogado diligente em pensar em fazer uma nova avaliação. Sim. Acabou indo pela própria avaliação de 10 anos atrás. Em 10 anos, o mercado imobiliário cresceu muito. Até a própria região pode ter tido mudança, transporte, melhoria, o mercado imobiliário, infraestrutura. ele- Então, pode ser que, Absurdo de nesse mudança. caso, a avaliação esteja muito abaixo do valor de mercado. Tem essa questão também. E também tem questões no processo judicial que quem vai fazer a avaliação é o oficial de justiça. E ele não tem... Não tem expertise para isso, Técnica né? para Isso. avaliar o imóvel. Então, às vezes, ele dá uma olhada ali, acredita que é aquele valor, e aquele valor é um, muito... 2, 3 e... Agora eu entendi uma coisa que eu raciocinando aqui, o mercado está bombando. Uma aula porque esse a gente podcast vê hoje uma sobre série de coisas. Você imobiliário, hein, passa gente? na região de São Paulo, e outras cidades também, mas estou situando São Paulo, Vila Mariana, Jabaquara, Tatuapé, está um boom de incorporações, né? Então, assim, são os futuros clientes, né?
Sim. Com certeza. E, o problema hoje em dia, eu vejo assim, um problema muito grande crescendo, absurdamente, as pessoas não percebem. A construtora tem feito financiamento ela mesma. Então, direto com a consultora. Aí você dá lá um valor de entrada que é super menor do que o valor que você pagaria para o banco e ela te promete juros ínfimos. Sim. E aí, conforme vai seguindo o financiamento, o valor da parcela é muito alto. E na hora que a pessoa fez a compra, ela não olha isso. Sim. Ela fala, nossa, aqui é muito vantajoso, porque olhando perto do banco eu vou ter menos juros lá na frente. E, doutora, outra coisa que eu já observei, as incorporadoras, elas às vezes querem se valer de situações que só os bancos podem fazer, porque a lei, só o banco tem, eu não sei exatamente explicar, mas tem uma regrinha que só o banco pode fazer, e as construtoras às vezes vendem e querem fazer como o banco, ela não tem esse, aí é onde o consumidor pode questionar algumas questões. Sim, quando compra com a incorporadora. Mas aí tem que tomar cuidado, porque elas percebendo isso, o que elas fazem? Elas contratam financeiras. Sim. Então, assim, o nome é da construtora, da incorporadora, mas quem está por trás é uma financeira exatamente por causa desses pontos do CDC. Então, tem que ficar de olho. Vocês acham que num futuro próximo, bem próximo aí, bem pertinho, vai ter muitas ações com relação a esses novos imóveis? Porque assim, tem muito imóvel em construção em São Paulo, qualquer esquina, acho que no Brasil, esse boom, aí vem de uma falsa facilidade, a pessoa financia e depois não consegue pagar. Então, vai ter, eu acredito que vai ter muita discussão. Igual aconteceu nos Estados Unidos, né? Teve um problema imobiliário muito grande bolha, lá. Né, que teve. Uma bolha. Então, isso aqui pode acontecer no Brasil. E tem mais. Vou abrir. Que é o seguinte... o material da construção, porque se vocês perceberem, hoje em dia, um prédio é construído absurdamente mais rápido. Sim. A qualidade Ai, que medo. A qualidade dos materiais que estão sendo utilizados para a construção desses prédios e por causa da agilidade, então até mesmo, às vezes, os profissionais que trabalham ali naquela pressão de tem que terminar logo, acaba não sendo de boa qualidade no final. Então, é um serviço que é entregue, um produto que é entregue e, na verdade, ele não está nas condições que foram prometidas para o cliente. Sim, na hora da entrega então, você assim, vê depois. O que tem de construtor incorporador entregando e o que tem de ação de vícios construtivos entrando é absurdo. E como é que o judiciário está reagindo a isso? É complicado. Ainda bem que não foi depende. Verdade! Agora não foi depende. Foi complicado, é melhor. Por quê? Vou te explicar. Às vezes é uma coisa de vício construtivo que dá até para entrar no JEC. Você entra lá no juizado especial. Só que normalmente esses processos... Eu também não. Eu também não. Não pode perícia, não pode nada. É isso que eu ia falar agora. A maioria dos clientes não sabem, e entrou até sozinho às vezes, sem advogado, porque não precisa, dependendo do valor, e precisa de perícia. Tem todo aquele trabalho, todo aquele estresse, fica totalmente perdido, não tem aquele suporte, e chega no final, o juiz faz o quê? Extingue o processo. Sim. Então, assim, porque precisa de perícia, então ele abre mão da competência. E aí, às vezes, a pessoa com preguiça ou com medo acaba não entrando no judiciário pela justiça comum, então morre no limbo. É verdade. Entendeu? E quando entra no judiciário, se depara com o quê? Valores absurdos de custas processuais, de perícia. Caríssimo. Sim. Entende? Então, assim... E aí, se pedir justiça gratuita, o juiz ainda fala assim, não comprovou que tem necessidade, porque você está comprando um imóvel. Então, e nem sempre. Não faz sentido, porque a perícia é muito cara, as custas estão muito caras, né? Gente, São Paulo é o tribunal mais caro. Absurdo. Ontem eu estava tentando ajudar uma amiga para arrumar uma questão do e-mail, daquele cadastro do site, quando você entra, coloca a senha e tal, e ela se perdeu tal, uma pessoa de mais idade, enfim. E aí, gente, você não tem um suporte para falar no telefone, mas cobrar as custas altas. Vai. O Tribunal de São Paulo é o mais caro do Brasil. E aí, o cidadão, de repente, quer um suporte, não digo nem o advogado, o cidadão, para ligar. Tem atendimento lá, mas assim, eu digo suporte técnico, não tem, assim... Não, hoje eu precisei de suporte técnico no ESAG, você não consegue. Não tem, e vai mudar. Digital. Também você quer numa sexta-feira? Você quer o quê? Me colocaram trabalhar sexta, bom. Se de segunda a quinta não pior. funciona, você quer Eu numa fiquei sexta-feira pé da vida, me deixaram falando sozinha, me colocaram em espera. Eu fiquei 17 minutos de espera. Que ódio. Isso porque você desligou, né? Desliguei. Aí eu fiz de novo, aí consegui falar. Mas, falando de custas, foi ontem, né, Gabi? A gente foi entrar com uma execução de título executivo extrajudicial. Aí, toda empolgada, tal, fui, 2%, tá bom, o cliente vai pagar. Quando eu fui olhar direitinho, o cliente ainda tem que pagar os 10% dos honorários. Sim.
de inicial. Eu E falei, estava em discussão isso, né? Não, então, mas assim, eu olhei, o cumprimento de sentença não precisa. Agora, para título executivo precisa. Eu falei, mas por que essa diferenciação? Absurdo, o cliente tem que pagar um valor absurdo para cobrar uma dívida que ele tem direito. E sabendo se ele vai receber, né? Sabendo se ele vai receber. Isso. Eu achei Você sabe um absurdo. o que me revolta? Eu não sou da esfera civil, eu sou de outra área. Mas assim, você entra para um cliente seu que foi lesado, né? Foi enganado num contrato, e de repente ele teve prejuízo material, ele pode pedir lucro cessante. Aí o tribunal, quando dá um acórdão, fala assim, realmente eu dou provimento à ação, dano material, faz o cálculo, e aí quando ele fala em dano moral, ele fala para não incentivar a indústria do dano moral dos R$5.000. Mas incentiva o outro lado, né? Aí você fala assim, mas você não está incentivando a indústria do dano moral, mas está incentivando a indústria da picaretagem, da exploração. Sim. Porque você está dizendo o seguinte, olha, façam o que quiser, porque no máximo você vai ter que ressarcir, esse dinheiro já está aplicado no mercado financeiro há muito tempo, e você vai pagar R$5.000, R$10.000 de negócio de milhões. Então, o que eu acho que revolta até o cliente de vocês, o nosso cliente, é que assim, peraí, eu fiz tudo isso para ganhar, às vezes, o honorário, quer dizer, tem que ser, porque o honorário nosso também não pode ser barato. O honorário nosso é mais caro que a indenização que o cliente vai receber. Sim. Aí quem é o culpado da história? Sim. Adivinha? O advogado. Acontece isso. Cai tudo no nosso colo. É a culpa de alguém, né? A gente nasceu pra sofrer. Acontece isso na área de vocês? Acontece, com certeza. É absurdo. Gente, mas aqui em São Paulo, principalmente. Num dos congressos do Dia do Consumidor, um dos juízes que é responsável pela Brasilcom, até um juiz carioca muito bacana, ele fala que, na verdade, essa questão do dano moral, que fala a indústria do dano moral, isso, para o fornecedor de serviço, compensa muito mais ele lesar o consumidor, porque para ele reparar 3, 4 mil não é nada. É o que ele falou. Então, já faz o dinheiro no mercado financeiro. Cadê o caráter pedagógico da condenação, como diz os autores civilistas? Cadê o caráter? Caráter pedagógico só tem na área que eu atuo, no penal. Não tem. Só. Quer dizer, 2, 3 mil, tudo bem. A gente sabe que existe consumidores contumaz, que entra com ação. O judiciário, gente, não é para usar para qualquer besteira. É se realmente for necessário. E nós temos que não ter essa cultura de ficar litigando. O tempo todo. O tempo todo. Tudo que você puder resolver na via administrativa, tem que resolver. Mas sempre com advogado, com assessoria. Não, tá, sim. por favor, Sim, mas eu digo assim, as pessoas têm que... Aí tudo tem que propor ação. Não, você pode ir com um advogado mesmo e resolver. O advogado tem que ter essa mentalidade. Na via, ele pode ganhar. Agora. Existe uma tabela dobra. Aí que fala, você pode... não é porque eu sou advogada que eu falo, vou entrar com ação. Não. Você pode entrar com ação, você não precisa entrar com ação. Às vezes, você pode tentar reconciliar na via e cobrar seus honorários administrativos para evitar. Advogado, gente, você pode processo. fazer assessoria, consultoria, prevenção. Mudar a mentalidade. Mas tem muito advogado que é resistente ao acordo. É impressionante como eu tem sou advogado. Que é a briga. E assim, chega lá, vai gastar dinheiro do seu cliente. Sim. O advogado, ele não tem que pensar só nos honorários. Sim. Porque vai ter a sucumbência lá no final. Cara, pensa no seu cliente, no dinheiro que você tá gastando do seu cliente, que você pode economizar. É que o advogado, às vezes, não tem uma visão comercial e de marketing. Às vezes, um cliente muito satisfeito, às vezes não, vou até corrigir a palavra que eu usei. Um cliente muito satisfeito que você fez um acordo para ele e evitou um dispêndio grande de valores com você, com certeza ele volta e com certeza ele indica. Agora tem aquele outro cliente que eu vou colocar para vocês. O cliente que acha, não teve briga nenhuma. E você ainda vai me cobrar para fazer essa assessoria, para fazer esse acordinho? Só isso? Só isso? Mas é que a mentalidade do brasileiro é só procurar o advogado no problema e não para prevenir o problema. É verdade. E isso que é o problema também, É né? verdade, a meu cultura. sonho de princesa. A nossa cultura deveria mudar. Porque prevenir. você pode contratar um advogado consultivo antes de fazer qualquer negociação. Sim. Para você não ter que ir pro litígio, porque custa muito mais. Muito mais. Não, e digo mais, além de só procurar o advogado quando o problema já tá no final, já tentou resolver de outras formas, de jeitos horrorosos, que quando piora a situação. Que quando chega no advogado, dá até vontade de chorar. É verdade. E aí quando você fala os honorários, o cliente olha e fala, nossa, mas tudo isso? Só pra fazer isso aqui?
Só aí o trabalho. Não, e é assim, você conseguiu resolver sozinho? Não. Ah, então eu tenho a solução, né? Então, é por isso. É verdade. Mas essa questão do advogado também gostar do litígio é complicado. Eu conversei com um advogado essa semana de uma arrematação que eu quero após para o meu cliente, né? É um imóvel muito grande, um imóvel comercial. E o cliente do outro advogado não quer sair porque ele fatura ali, né, mensalmente. Sim. Só que ele é inquilino, ele tem que sair do imóvel. E aí, tá bem complicado. O próprio advogado falou assim para mim, mas doutora, quanto mais tempo eles ficarem brigando, é melhor, né? Eu falei, não. Olha que absurdo. Nossa, que absurdo. Eu falei, para mim, não. Eu quero resolver isso o mais rápido possível. Sim. Exatamente pelo que você falou. Sim. Se eu dar a posse pro meu cliente o mais rápido possível, ele vai ficar muito feliz. Sim. Ele vai querer arrematar outro e outro. Sim. Porque existe aquele mito, né, do leilão que o imóvel, ninguém vai sair do imóvel, vai ter a pessoa com a criança de colo lá na frente, ninguém vai tirar. Existe isso. Então, quanto mais rápido eu entregar a posse pro meu cliente, melhor. Verdade. E assim, tem um ponto que a Gabi falou aqui, que todo mundo acha que é difícil, né? Por causa da demissão na posse e tal. Fica a dica para os jovens advogados, tá? Quanto mais difícil o cliente achar que é, ou o advogado achar que é, mais espaço vai ter para você trabalhar. Por quê? Porque ninguém quer o que é difícil. As pessoas querem olhar para o mais fácil. Então, qual que é o leilão mais concorrido? Aquele que tá tranquilo. Aquele que o edital... Tá desocupado. Tá desocupado. Ó, o jovem advogado que estiver assistindo, consulta as doutoras, que ela vai dar uma ajuda para vocês. O legal é você ir onde tá o problema mesmo. Sim. Sabe? Porque lá não vai ter concorrência. É verdade. E essa que é a diferença de um especialista para um generalista. É porque o verdade. especialista ele vai com segurança. Sim. Agora, falando em jovem advocacia, né? Até um abraço aqui, um beijo no coração para o Francisco Barbosa, que por acaso hoje está nos nossos bastidores, né? Que é o presidente da Comissão da Jovem Advocacia da melhor subseção de São Paulo, que é a Jabaquara Saúde. Depois vem a do Tatuapé. Santo Amaro. Santo Amaro. Santo Amaro, Tatuapé e tal. Então, um beijo no coração dele, ele que está nos nossos bastidores. Como é que vocês estão vendo o acadêmico, o jovem advogado, com interesse na advocacia extrajudicial? Está crescendo esse número ou ainda é aquele advogado que sai da faculdade e quer justamente o que você falou, ele quer brigar no judicial? Eles estão perdidos. Eu também acredito. Jura? Eu acredito que existe muita informação na internet que fazem eles se perder. Então, é aquela questão que a gente falou, né? A gente comentou aqui. A pessoa vai atrás do dinheiro. Então eu vou pro tributário porque o tributário dá dinheiro. Eu vou pro trabalhista porque o trabalhista é mais célere, então ele vai me dar dinheiro mais rápido. Só que eu tenho na minha cabeça que, assim, o que vai te dar dinheiro é o que você faz muito bem feito. Sim. Porque o que você faz muito bem feito, você vai ter indicação dos seus clientes, as pessoas vão ver que você é autoridade naquele assunto e vão te contratar e pagar o preço que você quiser, pela autoridade que você tem. E aí, por ter tanta informação na internet, eles estão se perdendo. Porque todo mundo vê na internet assim, você fazendo esse curso, você vai faturar não sei quantos dígitos. É verdade. Tem muito isso na internet, né? E eu falei com a Gabi esses dias, acho que inclusive a gente tem um podcast, gente, se vocês quiserem assistir. Podem fazer voltado divulgação. só para jovens advogados e os Ó, Jabá. Jabá. Ponto de vista legal. Coisa, gente. Doutor Tiago, cobra aí as doutoras. Olha só. Brincadeira, que gente. Tem muito guru na internet vendendo que se você achar um nicho de sustentação e aí você, sei lá, cobrar 2.500 do cliente e tiver 4 contratos no mês, você vai ganhar X valores. Gente, é tudo mentira isso. Gente, né, a advocacia não funciona assim. Tudo bem, você acha aí um nicho de sustentação. Vamos colocar o nicho de recurso administrativo e de multa de trânsito. Pelo amor, eu não falo isso, que o meu escritório faz, eu não vendo dessa maneira, pelo amor de Deus. Aí você, exatamente, não vendo Você vai dessa cobrar maneira. do cliente R$2.500. O cara não tem grana nem pra pagar a multa. Como é que ele vai te pagar R$2.500? Não, e outra coisa, eu falo com autoridade que é o seguinte, o cliente vira e fala assim, eu tenho uma multa que seja de R$500. A maioria não chega a isso, mas uma multa de R$500. Se você vai cobrar 2.500, se ele não tiver eu falo isso para o cliente, se ele não tiver uma pontuação que vai estourar, vai suspender, vai caçar a carteira, a melhor resposta que eu dou para ele é falar assim, olha, eu tenho quase que certeza que você pode ter cometido, que pese que existe indústria da multa em São Paulo, outros municípios, a gente sabe que existe. Mas eu acho que para você ter eu ter o seu respeito, eu acho melhor você pagar e não cometer mais. Salvo
se você vai perder a sua carteira, se você vai ter a suspensão, porque não vai compensar para que eu trabalhe, que eu movimente a minha estrutura, e você vai perder o recurso administrativo, que o índice é mais de 90% administrativo. Você vai ter que entrar no judiciário, que vai ficar mais caro. Os juízes das fazendas públicas hoje são pró-Estado e pró-município. Eles acham que o Estado e o município punem porque tem que punir, não há excesso. Entendeu? Não estou generalizando, mas uma grande gama de juízes realidade, né? fazem realidade. isso. Então, esse número de magistrados que veio o Estado como um ente que não falha, vê o município, vê a União como não falha, ainda é muito grande. Então, a melhor coisa que você vai falar para o teu cliente é falar, olha, isso aqui não compensa, como vocês falam para o cliente de vocês. Sim. Só que aí você tocou numa questão. Hoje, de uns tempos para cá, você tem aí os caras que estão na internet, caras e mulheres também, que são bons em vender que são bons. Sim. Então eles aparecem, por exemplo, assim, no Porsche, na Ferrari, falando assim, olha, se você fizer isso que você colocou, você, em 3, 4 meses, você está comprando casa em Orlando, você está fazendo isso, você está comprando apartamento em Mônaco, você está andando de Ferrari, mas ele não fala nem que causa que é. Como é que... Não, porque você pode olhar lá... Não, mas compra o meu curso que eu vou te ensinar o Compre o passo curso, a passo. mas ele é Aí você bom vai e- pagar 5 mil reais num curso. Mas eu vou falar, e aí já fica a dica. Nós somos advogados e a gente tem o dever de procurar o nome da pessoa, Sim. né, no Jus Brasil, aí nos tribunais, para ver se aquela pessoa atua. Sim, é verdade. Porque senão você tá pagando para ser enganado Sim. mesmo. Sim. E tem Sim. muito, a gente tem alguns aí no meio dos Que eles leilões. ganham Nos muito do leilões tem curso um monte. mesmo, É né? assim. Isso que eu ia perguntar, nesse ramo de vocês Nossa, também tem essa Olha, contaminação o que eu do dinheiro fico fácil? pé da vida é porque É verdade, eles já querem vi. eles não Atua no ganham, ramo de leilão, não sei o Sim. quê. eles não ganham dinheiro assessorando. Eles não ganham dinheiro, eles ganham dinheiro vendendo curso. Então, eles querem vender curso para qualquer pessoa. Sim. Não para o E advogado. sobre qualquer curso, sobre qualquer matéria. Isso. E não para o advogado. Então, ele vende curso para a pessoa falando assim, aqui você consegue aprender a comprar imóveis com 5% de entrada apenas. E pela metade do valor do mercado. Só que aí vem um monte de gente comprando, vai sem assessoria, Sim. porque comprou o curso, Sim. acredita que consegue. Sim, Só compra pepino. sim. Não, faz aí uma continha básica, um curso de 3, 5 mil. Você vender para 20 pessoas, então e eles ele vendem ganha, para milhares. ganha mais no curso do que realmente Sim. vendendo o curso, do que Mas aí atuar naquele Entra nicho um que eles ponto- falam. Claro. Entra um ponto que é, eu sou muito militante nesse sentido, que é, o advogado não tem que pensar só no dinheiro. É o que eu Sim. falei no começo. Eu sou raiz, eu sou daquela que eu não e assim, penso nisso, eu quero apesar fazer de ser justiça. jovem, não tão jovem assim, mas eu É. sou jovem de advocacia, então eu sou baby. Eu me formei tem 3 anos, então eu sou advogada há 3 anos. O que acontece? Eu sou a pessoa que luta pelos direitos do meu cliente, aquela pessoa que está sentada na minha mesa, que me pediu ajuda, podia ser eu, como se fosse Sim. o meu processo, como se fosse a minha causa, da Sim. minha mãe, do meu pai, de um amigo. Eu não vou Tem um vender ideal pro cara, por trás, né? eu não vou vender pro cara uma coisa que eu sei que não vai dar certo. Então, Sim. não, paga aqui 2.500 pra Acho fazer que essa é multa a administrativa. ética, os É. princípios. Eu sou do que não vai Tribunal dar de Ética, eu sou certo. relatora, né? Então eu vejo que falta muita ética, né? Outro dia teve uma discussão até de uma advogada, não é de São Paulo, ela é da Bahia, e ela fez um post e colocou assim: no Dia dos Pais, surpreenda o pai do seu filho. Ah, eu vi. Eu achei o máximo. viram? Então, gente, mas na A minha mulher verdade. me mostrou, Mas eu não falei, pode. "Babado, Mas não né?" pode. Não pode. E aí isso rodou vários grupos, aí houve uma discussão lá, eu ainda tentei, eu falei, gente, nunca devemos, né, até então a gente não sabia se ela era de São Paulo ou da Bahia, prejudicar. O ideal seria entrar em contato, pedir para ela tirar essa postagem, para dar chance para a pessoa. Eu sou da chance dela, né, consertar o erro, porque às vezes, porque hoje com esse negócio de mundo digital, muitas vezes também o advogado incorre em algumas situações porque não Sim. sabe, e realmente está mudando. A própria OAB vai ter que rever muitas coisas para permitir, porque está todo mundo meio perdido aí. Então, às vezes, Sim. não é, tem gente que é na maldade, mas tem gente que não é na maldade. Então, acho que tem que dar chance primeiro da pessoa, sabe, se regenerar ou tirar lá e consertar aquela postagem. Mas tem umas postagens Mas é absurdas. que assim, é tudo pelo like. A gente Tudo pelo like, A gente entra numas conversas dessas no sentido de o cliente vai entrar no seu perfil, ele vai procurar um advogado para auxiliá-lo. Então, se você faz uma piada com o problema do seu cliente,
Isso não vai atrair o cliente A gente certo. vê muito na internet, Porque o pessoal um fazendo dia, meme, né? Um dia você tá pela mãe da criança, mas no outro dia você pode estar pelo pai. Sim. Então, assim, você perde a oportunidade de atender outros clientes, É sabe? que o advogado virou artista, porque Eu o acho que TikTok, eles além põem até da- fantasia pra fazer umas coisas assim. Que necessidade, Cris? Eu né? acho que Aquelas além- aí, Porque é eu tudo que vocês falaram, tudo pelo like, pra conseguir seguidores. Então, assim... E as pessoas acham que isso é que traz dinheiro na advocacia E não hoje. é, e tem que ter seriedade, não é. gente. Não, e além disso... É uma profissão que tem que ser séria, se dá com a vida das pessoas. a Mas, rede Cris, além, social- desculpa só falar para você, além da questão ética, que é muito importante, você tem colocado uma coisa muito importante aqui, que eu gosto muito. É questão de ter bom senso. Sim. É empatia. Você colocou, Total. assim, você se colocar no lado do cliente. Sim. Porque nós estamos numa posição que o cliente nos procura porque tem um problema. Sim. Né? Ele não consultou. E se fosse ao contrário, o que você estaria esperando? Quando você vai no médico, você espera o quê? Que ele não te engane no tratamento que você vai procurar com ele para cura. Então, eu acho que transcende a questão da ética, né? E se nós, doutor Flora, é o seguinte, se nós vamos pensar, o fórum é um hospital social. É as dores humanas ali. Então, nós somos seres humanos. Então, você não pode levar uma profissão tão séria e banalizar como estão banalizando. Eu acho legal, o advogado tem que se modernizar, fazer o marketing, tudo tá Mas certo. é informativo. Informativo. Agora, se fantasiar, fazer umas piadas, porque um dia você está por um, dia você tá por... E é uma profissão séria, as dores humanas ali. E essa questão de dor é muito importante, porque imagina você faz um meme, um vídeo rindo da dor de uma pessoa que poderia ser seu potencial cliente. Sim. Como essa pessoa vai te contratar? As pessoas estão indo para o marketing pro lado errado. Sim. Você consegue ganhar dinheiro mostrando autoridade no assunto. Sim. Se você mostra que você sabe daquele assunto, a pessoa vai te pagar o que for. Sim. Porque ela quer que você resolva aquela dor que ela está sentindo, aquele problema que ela tem. Que, no nosso caso de leilões, que ela quer que você invista o dinheiro dela. Ela só vai acreditar em você sentir segurança se você tem autoridade no assunto, né? Sim. Agora, você rir da dor da pessoa... É imagina se eu dou risada de um cliente que perdeu um imóvel. Ou de um cliente que comprou sem assessoria, arrematou sem assessoria e eu dar risada da cara dele. Sim. Mas aí a gente volta pro jovem advogado. Por quê? Quando os jovens advogados hoje vão procurar o que eles vão fazer, como entrar na internet, como ganhar autoridade, eles vão pro lado que eles veem que as pessoas veem mais. Então, é óbvio que você vai entrar no Instagram e vai ter mais like num post que seja engraçado, divertido, do que num post informativo, porque o informativo só vai acessar as pessoas que têm interesse pelaquela informação. E o post divertido, qualquer pessoa olha, porque as redes sociais hoje é puro entretenimento. Ninguém entra no Instagram, eu vou procurar um advogado, ou entra no TikTok e fala, deixa eu ver o que essa advogada tá informando hoje. Não vai, a pessoa fica lá o dia inteiro rodando, não sei o que. Né? Então, assim, caiu num post informativo, é interessante, ela para, porque é o interesse dela. Agora, é engraçado? Vai, isso aqui é muito bom e tal, não sei o que. A gente também faz isso, sabe? Então, tem que pensar e estruturar e entender que as redes sociais hoje, o marketing é extremamente importante para a advocacia, mas ele precisa ser estratégico. Não adianta você ter 10 mil seguidores e nenhum deles se interessar pelo seu conteúdo. Ninguém vai comprar isso. Porque a hora que você parar de postar coisa engraçadinha, que seja de interessante, eles vão embora, eles vão parar de te seguir. Verdade. Que adianta ter 10 mil seguidores se ninguém compra de você, ninguém te contrata? Não adianta de nada. É verdade. Não faz sentido. Você tá querendo ser blogueiro, então. Você não tá querendo ser advogado. É que agora virou a moda. Todo mundo quer ser famoso, blogueiro. Eu dei aula em escola pública, tem uns 2, 3 anos atrás. Aí eu perguntava aos alunos, o que você quer ser quando crescer? YouTuber. Aí não, jogador de futebol, youtuber, influencer, tiktoker. Isso que eles falam. Então já vem assim, eu quero ser famoso. Tinha uma época que era do qualquer coaching, preço para mim ganhar dinheiro. Eles só não sabem o que vem, qual é o preço que vem junto com e não só a isso, fama, a internet. Pensam que é só o dinheiro que vem, não é só o dinheiro. E as redes sociais é vitrine. É vitrine. Não é vida real. Então a pessoa pode pegar o carro de fulano para falar que é o dela. Ela pode estar ali com 1000 prestações daquele carro e falar que comprou com a internet. É verdade. Então, às vezes o cara aparece como príncipe encantado e bate na mulher, a mulher aparece com uma série de predicados e de repente não é nada daquilo. Exatamente. Então, infelizmente, a rede social, ela maquia, né? Aquilo e ela leva para casa da gente, hoje é telefone, né? O mobile, para onde você está, talvez aquilo que você quer ser e quer ver ali. Então você vai se projetar. Então tem que ter muita cabeça mesmo. E isso é muito importante que vocês falam, que é para o jovem advogado.
Porque você sai da faculdade, você está procurando mercado, está procurando dinheiro, óbvio, às vezes nicho, estabilidade, nicho, o que fazer. Só que você tem que saber que realmente você colocou uma coisa, que esse fórum é um hospital social. Atrás daquele monte de papel na minha época, que eram os processos físicos, hoje é digital, 1000 folhas, 1500 folhas, tem uma história, tem uma vida, tem conquistas, tem decepções, tem ódios. Né? Então a gente tem que ter, e no caso de vocês que estão nesse nicho, que assim, tem esse boom, é muito importante conscientizar esse pessoal que está procurando para não cair na vala comum de tudo que é fácil. E eu já deixo o meu conselho. Se alguém está te vendendo facilidade, desconfie. É aquele ditado, né? Quando a esmola é muito santa, desconfia. Não vem fácil. Não vai fácil. Tem que trabalhar. Para você conseguir resultado, trabalhando. Não tem outro caminho, não tem Nós pular degraus. Estamos entrando em setembro, que é o Setembro Amarelo, né? Que referente ao suicídio. Eu tenho um irmão que se suicidou. Nossa, e é muito complicado, porque as pessoas têm que ter muito cuidado com as redes sociais. E teve um influencer, eu acho que o ano retrasado, que se matou e assim, dias antes estava postando coisas legais. Então, às vezes, é aquilo que vocês falaram, é uma maquiagem, você tá feliz ali, posta uma coisa que não é aquilo. Só que o seu coração. E também as redes sociais hoje adoecem as pessoas. Porque as redes sociais, muito julgamento, não conhece você, a sua história. E você põe uma foto, já começa um tribunal e julgar. Só que assim, as pessoas têm que ter muito cuidado com as redes sociais. O que vai falar para não ofender. Porque nós não somos, eu acredito, né? Só corpo. Nós somos alma, espírito. Tem as dores, as nossas dores. Então você põe uma foto, todo mundo vai lá e começa a comentar e te julga. Então as pessoas têm que ter mais consciência do que comenta na internet. Lembra que nós comentamos no início do programa que o papo ele corre tão rápido que acaba rápido, acaba cedo. Então nós temos nossos minutinhos finais aqui para vocês divulgarem as redes sociais, o trabalho de vocês. E aqui fica também um abraço nosso para as comissões de direitos imobiliários e de leilões das subseções. Particularmente nós temos lá no Jabaquara o Luiz Mandina, da Comissão de Direito Imobiliário, um grande profissional. Temos também pessoas que cuidam da parte de leilão, estudam muito, divulgam, a doutora Leia. E vocês que estão em outra subseção, que fazem esse trabalho, é muito importante que esse recado de vocês seja dado e que vocês divulguem não só o trabalho no escritório, que vocês divulguem as redes sociais, que vocês têm responsabilidade ao mostrar isso aqui. Vocês não vão ensinar a pessoa a ganhar o dinheiro fácil no leilão. Que vocês divulguem esse trabalho, esse nicho de mercado e deixem aí as considerações finais de vocês, agradecendo desde já a participação, parabenizando pelo trabalho e pela essa brilhante entrevista que vocês deram aqui. Obrigada, fiquei muito feliz. E dá para elas voltarem mais vezes, porque tinha um monte de perguntas sobre leilão, eu quero explorar mais. A gente falava muito. Já vamos marcar a parte 2. Aí eu vou defender o consumidor e elas vão pelo... Primeiro eu queria mandar um beijo pro Mandina, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário de Propriedade do Jabaquara, que eu também faço parte, inclusive. Maravilha, então... Um grande profissional e uma pessoa excepcional maravilhoso. Também. E segundo, eu vou falar uma coisa que ficou no meu coração e eu queria expor para as pessoas, principalmente para os jovens advogados, que é: trabalhem com amor, trabalhem com ética, com verdade. O dinheiro vem, o trabalho devolve. Então, se você fizer tudo certinho, tiver estratégia, correr atrás dos seus sonhos, não ficar olhando a grama verde do amiguinho, que ela pode ser de plástico. Verdade. Vai dar tudo certo. Então, assim, sigam o seu coração, façam com verdade, com amor, que o dinheiro vem. É um ponto importante. Questão do propósito, todo mundo tem o seu. Não fuja do seu, né? O caminho é doloroso, o processo é doloroso, mas vale a pena. Não é fácil pra ninguém, né? Não é fácil. Vamos lá, podcast de vocês. Redes sociais, contatos. Bom, o nosso podcast chama Ponto de Vista Legal. O @ é @ponto de vista legal _. O meu Instagram é adv.gabrieladias. O meu é balbuquerque. Não, peraí, volta. balbuquerque.adv no Instagram. E aí, o podcast está no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Sigam a gente e acompanhem, que tem muita coisa boa. E obrigada pelo convite. Obrigada, é uma honra estar aqui. Voltem sempre, Cris, façam umas considerações finais. Doutora Bárbara, doutora Gabriela, meu querido companheiro aqui do Pod, doutor Flora, muito obrigada. Vocês estão convocadas, intimadas, citadas para voltar, para falar mais sobre isso. Edital igual leilão, hein? É
verdade, tem que ler direitinho. E o pessoal que está nos assistindo, está crescendo muito, peço que siga, que compartilha. Gente, um abraço, até o próximo pod, todos os sábados às 13 horas. Um abraço.